Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Obrigado por sua companhia em mais um Lições da Bíblia. Como eu disse ontem, vamos estudar nessa semana alguns detalhes de Romanos 10 e 11 e nos deteremos especialmente na questão da eleição, porque muitos cristãos sinceros pensam que Deus elege alguns para a salvação e não elege outros. E nós vamos ver que essa questão da dupla predestinação, ou seja, predestinar alguns para a salvação e outros para a perdição, é um ensinamento totalmente antibíblico, não tem base nas Escrituras e é um aspecto que devemos mudar, né, se isto fizer parte da teologia nossa, né? Só que antes é importante nós começarmos analisando os primeiros versículos de Romanos, capítulo 10, para que nós possamos contextualizar a questão e, ao mesmo tempo, respondermos a uma outra pergunta. Será que, em algum momento, o apóstolo Paulo ensinou a abolição da lei? Isso aqui é importante. Não é um problema dos irmãos calvinistas, né? A maioria dos irmãos calvinistas crê na eternidade da lei, mesmo não crendo na observância do sábado, como nós cremos. Entretanto, como boa parte dos cristãos crê na abolição da lei, uma análise de Romanos 10, 1 a 4 será importante, porque Romanos 10, 4 diz que o fim da lei é Cristo. E muitos cristãos, ao lerem esta expressão, pensam que o texto está dizendo que a lei terminou, não é? E que agora vivemos na era da graça, inaugurada pela pessoa de Cristo. Porém, quando nós lemos Romanos 10, do verso 1 a 4, percebemos que a palavra fim nada tem a ver com um término nesse contexto. Em primeiro lugar, a palavra fim, ela significa, obviamente, fim de ter um fim, de finalizar, porém, a palavra grega que aparece aqui, que é a palavra telos, ela também pode significar alvo, propósito e objetivo. Como podemos saber qual é a melhor tradução? Pela análise contextual. Então, se você ler Romanos 10, do 1 ao 4, você já não terá dúvidas. Mas eu vou ler para você, para facilitar ainda a sua vida, vou ler para você Romanos 10, 1 a 4 na Nova Versão Transformadora. Você poderá também ler Romanos 10, 1 a 4, por exemplo, na tradução judaica da Bíblia. Tá? A Nova Versão Transformadora foi publicada pela editora Mundo Cristão e a tradução judaica da Bíblia foi publicada pela editora Vida Nova. Então, ambas as traduções apresentam Romanos 10:4 da perspectiva correta. Ao invés de traduzir a palavra fim no sentido de ter um término, né, traduz-se o termo fim, do grego telos, com o sentido de propósito, alvo, resultado, diríamos assim, tá? Eu vou ler para você Romanos 10, 1 a 4, na Nova Versão Transformadora, que diz: Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Você percebeu, amigo ouvinte, a clareza do texto? Romanos 10:4 não fala do fim da lei no sentido dela ter acabado. A palavra telos no grego é melhor traduzida por alvo, propósito, objetivo. Do que Paulo está tratando aqui? Israel pensava que encontraria a salvação na lei, nos escritos de Moisés, né? E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: eles não poderiam tentar se justificar da própria maneira deles. Eles tinham que entender que a lei de Moisés não era o meio de justificação, mas que o propósito para o qual a lei de Moisés foi dada, o propósito é apontar para Cristo. E como resultado, todo o que crer em Cristo é declarado justo, é justificado. Você percebeu? Não há
a mínima hipótese, com esta leitura contextual, de ensinar a abolição da lei. E também não há a mínima hipótese de colocar a lei como meio de salvação. Paulo, em Romanos 10, 1-4, maravilhosamente coloca a lei no seu devido lugar. Ele não tira a função da lei na vida do cristão, mas a coloca no seu devido lugar. A função dos escritos de Moisés e do que está ali, seja de aspecto moral, cerimonial, civil, a função dos escritos de Moisés, o propósito é apontar para Cristo, para que ao conhecermos o Cristo revelado nos escritos de Moisés, na Torá, possamos ser justificados por Cristo. Olha que bênção! Total harmonia, íntima relação entre os escritos de Moisés e Jesus. Paulo está dizendo, a lei não justifica o pecador, mas a lei aponta para Cristo que justifica o pecador. Ou seja, uma coisa depende da outra. Se a lei aponta para Cristo, eu preciso da lei, preciso dos escritos de Moisés para o conhecer a Cristo a fim de que ele me justifique. Então, Romanos 10, 1-4 é uma vacina contra o legalismo, que faz da obediência um meio de salvação, mas também é uma vacina contra o antinomismo, ou seja, a crença de que o Novo Testamento é contra a lei. O antinomismo é uma praga, não é? Que tem penetrado em muitas igrejas cristãs, criado uma dicotomia, uma contradição entre lei e graça que, na verdade, não existe. Tá bom? Então, reflitamos em Romanos 10, 1-4, para sermos bíblicos em nossa posição. Não sermos legalistas e nem liberais, nem antinomistas, né? Que são contra a lei de Deus. Que Deus guarde a você, obrigado pela companhia e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.